Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jonas Santana na área. E o que eu tô fazendo aqui hoje? Hoje não tem gameplay. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá, gente? Hoje vai ser mais um bate-papo. Vou conversar com vocês um pouco sobre o que eu estou achando da indústria dos jogos, tá? Não só dos jogos, mas dos consoles em si, desse mundo do videogame. E eu vou falar pra vocês também sobre o que eu tô achando e sobre por que eu não estou empolgado em migrar para a geração atual, tá? Antes de começar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele ritualzinho legal, compartilha, dê like, comenta, tá, pessoal? Que isso ajuda bastante a gente e faz a gente crescer, beleza? Então, vamos lá. O que tá acontecendo, Jonas? O que tá afligindo o seu coração? O meu coração tá muito, mas muito aflito com essa essa geração atual de consoles. Por quê? Porque é o seguinte... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho e vocês vão entender o que está acontecendo. Em 2013 lançou o PlayStation 4, certo? Certo, em 2013 lançou o PlayStation 4 e, cara, eu fiquei empolgadaço. Eu tava nessa época com 360 e eu falei, mano, o que é isso? Quando eu vi o que o PlayStation 4 realmente poderia fazer de uns anos depois, lá para 2015, 2016, eu pensei, putz, eu preciso de um PlayStation 4. Eu preciso, entende? E um dos jogos que fez eu ver isso, que fez eu querer ter um PlayStation 4, um Xbox One na minha casa, foi este jogo aqui, ó. Esta maravilha. Final Fantasy XV. Meu, Final Fantasy XV era algo surreal. Quando ele foi anunciado, eu falei, eu preciso desse jogo. Porque quando ele mostrou os primeiros vídeos de divulgação, depois mostrou o trailer, depois mostrou uma gameplay dele, do carro e tudo mais, eu falei, cara, que é isso? Parecia até mais grandioso do que o GTA V, que na época tava bem forte ainda. E eu falei, eu preciso arranjar um console pra isso. E eu trabalhei pra caramba, ralei muito e eu consegui. Eu comprei um Xbox One, um console da geração até então atual. E aí eu migrei para essa geração e eu vi a diferença, entende? Porque geralmente o que acontece? O PlayStation 3 e o Xbox 360, por mais que fossem consoles muito bons, e até hoje eu tenho muito carinho deles, eu tenho muito amor por eles, muitos jogos rodavam com uma qualidade meio mediana, sabe? Tinha quedas de FPS e tudo mais. Mas era uma coisa que a gente jogava, tipo, de boa, tranquilo, sabe? Mas essa geração do PlayStation 4... parecia que tudo era novo, tudo era lindo e parecia que tudo rodava pra mim, né? Pra mim, tudo rodava lisinho. E quando eu vi esse jogo eu vi o gameplay do Final Fantasy XV e eu falei, se esse jogo rodar desse jeito no PlayStation 4, eu quero ele, entende? Então foi isso que fez eu querer migrar para o PlayStation 4, foi este jogo. A mesma coisa que fez eu migrar do PC na época para o PlayStation 3, para o Xbox 360, foi o Final Fantasy 13. Eu sempre fui muito fã de Final Fantasy, eu sempre fui muito fã dessa franquia. Desde a época do PlayStation 1, eu sou fissurado. E eu queria muito jogar esse jogo. Então sempre que eu lançava um jogo, por exemplo, lançou Final Fantasy 15, lançou Final Fantasy 13, 12... eu tava louco pra jogar esses jogos. E que eu tô falando isso por quê? Porque o Final Fantasy XVI lançou e eu não fiquei empolgado. Estranhamente eu não fiquei empolgado, não fiquei entusiasmado com o lançamento e nem com o jogo. Eu achei legal, achei bonito. Se eu tiver um PlayStation 5 um dia eu vou atrás dele, mas não é aquela coisa que eu preciso, eu sonho com isso, igual aconteceu com Final Fantasy XV. Final Fantasy XV eu sonhei com ele, eu cheguei até a sonhar, falei, nossa cara, eu preciso disso. Mas agora não, entendeu? E basicamente quase nenhum jogo dessa geração atual fez isso comigo. Falou, putz, cara, eu preciso comprar o console pra jogar tal jogo, sabe? Claro que eu achei alguns jogos bem legais e tudo mais, mas não foi aquela que me fez, tipo, preciso comprar o console. E aí eu pensei uma coisa, putz, cara, eu sou muito fã de Dragon Ball Spark Zero tá chegando, eu tô gostando do que eu tô vendo, tô gostando dos trailers, apesar do modo co-op não ter na versão offline, né, de tela dividida, mas eu tô gostando pra caramba, faz eu lembrar muito das animações dos filmes atuais de Dragon Ball, né, principalmente Dragon Ball Super Broly e do Dragon Ball Super Hero, mas por mais que eu sou
fãzaço de Dragon Ball, por mais que eu consuma muito esse nicho de Dragon Ball e tudo mais, eu ainda não estou suficientemente pronto para pagar R$3.500 em um console para jogar Dragon Ball. Sendo que o Dragon Ball pode vir a R$360, a versão básica, e a versão com todos os personagens pode chegar a R$500, R$600, entendeu? Então, eu não sei o que está acontecendo comigo, não sei se com vocês também passa a mesma coisa, não sei se é porque a indústria dos jogos começou tanto a marretar a gente que é consumidor com tanta coisa, com DLC, com jogo quebrado, com console com preço exorbitante, que a gente tá cada vez mais, não sei, perdendo aquela vontade de você, nossa, cara, eu preciso ter, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito entusiasta dessa área. Principalmente quando eu era mais novo. Lançava um console novo, eu tava louco pra ter. Eu vou dar uma experiência. Minha primeira experiência foi o quê? Quando eu tive meu primeiro videogame foi vamos botar assim, foi um Polystation. Um clone de Nintendinho, só que a carcaça de PlayStation 1, pela PlayStation Fat. Eu tive esse videogame por muito tempo mesmo. Na verdade, o videogame não durava 2 meses na minha mão, mas não porque eu era uma pessoa destruidora, mas é que o videogame mesmo não aguentava. Então eu tive vários dele. Era um videogame baratinho, você ia na feira lá, na feira com meu pai no final de semana, a gente comprava o console, um caldo de cana e um pastel. Então era essa o nosso rolê. E por muito tempo foi esse console que eu consumi. Aí uma vez eu fui na casa de um amigo meu e ele já tinha um Super Nintendo. Só que eu nunca tive um Super Nintendo. Pra mim o console era tipo assim, Polystation mesmo, beleza, foi. E aí eu vi o Super Nintendo e eu vi a diferença gráfica. Naquela época eu nem sabia que era gráfico, nem que era sprite, nem que era coisa, tal. Eu só vi que era lindo demais. As cores eram mais vivas, a música era mais limpa, você sentia uma orquestra ali. E o primeiro jogo que eu joguei na casa dele, se não me engano, foi Adventure Mickey Donut 3. Esse jogo era incrível, nossa, lindo até hoje. Eu vou trazer uma gameplay qualquer dia desse no nosso canal. E eu falei, mano, eu preciso de um Super Nintendo, entendeu? Pô, não só por causa disso, Top Gear, Mega Man, Dragon Ball. Nossa, quando eu vi o Dragon Ball rodando no Super Nintendo, que você podia voar, você ficava em cima, embaixo, pá, e o Dragon Ball Z2 tem uma tela que você pode ir debaixo d'água, eu falei, mano, eu preciso disso, entende? Então, eu sonhava com isso, eu era moleque, eu sonhava muito com isso. Aí acontece, quando eu vi o PlayStation 1 pela primeira vez, um amigo meu trouxe em casa. Ele trouxe em casa, e aí eu vi o quanto o PlayStation 1 era diferente. Cara, eu fiquei louco, eu falei, mano, agora eu preciso de um PlayStation 1. Quando eu vi jogo de corrida, eu vi tudo mais aqui, parecia que o jogo era real, nossa, era muito louco. Quando eu vi o PlayStation 2, mesma coisa, entende? A fita era a mesma, nossa, tudo aquilo. Só que acontece, eu nunca tive o console no lançamento, o console vinha bem depois. Quando basicamente já tava saindo de linha, é que eu conseguia ter um. E no PlayStation 2, eu não tive ele, acabei escolhendo pegar um PC, que nessa época a maioria dos meus amigos jogava online, já tinha alguns jogos online, como Lineage 2, World of Warcraft, que já estava começando e tudo mais, então eu acabei optando para pegar um PC. Então eu pulei o PlayStation 2, peguei um PC, Counter-Strike também rolava. Nossa, o Counter-Strike era muito louco. Então eu acabei pulando para o PC nessa época. E eu fiquei por muito tempo com PC. Eu lembro até hoje que meu PC, a configuração dele é uma configuração que hoje em dia é uma configuração mínima do mínimo mesmo, que era um Core 2 Duo de 4 GB de memória RAM, e a placa de vídeo era uma 9500 GT. Nem era nem GTX, já GT. E de 512 MB de memória, olha pra você ver, né? E eu joguei muito jogo com esse computador. Só que aí chegou um tempo que eu vi, eu não quero mais ficar trocando peça, não quero ficar montando PC, porque é uma coisa que sempre me fez, assim, não gostar muito do computador, porque eu não consigo jogar direito no computador, por mais que tenha um controle ali, por mais coisa, porque a parte da configuração dele é complicada. Você tem que ver se o jogo vai rodar direito, você tem que ver se vai dar tudo certo. Tem horas que o jogo roda direito, mas você vai colocar o controle não aceita, tem que ir lá procurar na internet, ver algumas coisas para fazer. Então a parte do computador nessa parte desanima bastante. Então chegou uma hora que eu falei, putz, eu não vou mais investir no computador não. Aí eu juntei um dinheirinho aqui, dinheirinho ali, com os trabalhinhos e tudo mais.
Aí tava chegando perto do meu aniversário, eu falei pra minha mãe, você faz o seguinte, no lugar de você me dar um presente, eu tô precisando apenas de acho que de R$300, R$200, se você conseguir me dar, você já é meu presente. Aí eu vou lá na loja e tiro um videogame pra mim. Aí eu fiz isso, eu tirei um Xbox 360 nessa época. Eu morava com meus pais e tudo mais. E minha mãe foi lá e ela me deu de presente o console. Ela nem me deu, ela nem coisou o dinheiro. Ela falou, não, pode deixar, filho, eu te dou de presente e tudo mais. Beleza. Nossa, cheguei em casa, abri aquela caixa Xbox 360, novinho na caixa. Meu mundo de novo explodiu. Eu conheci Halo, eu conheci Gears of War, eu conheci principalmente Forza Horizon, que foi um jogo que eu joguei demais. Forza Horizon 1 é lindo. Forza Horizon 1, cara, pra mim é um dos melhores jogos de corrida. Opa! É um dos melhores jogos de corrida já feitos, sabe? Então, foi uma magia em tanto. E na época que eu estudei muito para ver qual jogo console eu comprava. Só que na época o PlayStation 3 já tava meio escasso nas lojas. Então o que tinha mais para vender era Xbox mesmo. O PlayStation 3 já não tava vendo muito para vender e quando via era muito mais caro que o Xbox. Então eu acabei comprando o Xbox e o Xbox 360, né? E eu me diverti horrores, cara. Eu pesquisei os jogos que ele vinha e tudo mais, eu fiquei fascinado. Quando eu vi Gears of War, eu falei, caraca, dá pra jogar em tela dividida e tudo mais. Ou eu vi o Halo, que eu adoro jogo de tiro, eu vi e falei, nossa, eu preciso desse jogo. Então foi o console que fez eu consumir cada produto que ele lançava, cada jogo que ele lançava. E o primeiro jogo que eu comprei oficialmente dele mesmo foi nada mais, nada menos que Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII foi um jogo que eu joguei muito no Xbox. Por mais que seja um jogo mais assim linear, que é um jogo que o pessoal não gostou tanto, eu amei. O gráfico dele é incrível, a história dele é muito boa, mas tem que entender bastante a história, tem que se aprofundar, entender um pouco de inglês também, mas eu curti pra caramba. E aí chegou o 4 e a gente vem aquela história que eu falei pra vocês. Então toda essa saga que eu tive, desde quando eu tive meu PlayStation até agora, eu sempre tive hype com a geração que tava. Com o PlayStation 5 não. Eu não sei se é por causa da minha idade ou se é por causa da indústria mesmo que não tá fornecendo pra gente aquele hype que ela fornecia. Não tô falando tipo assim de comercial, de trailer, tô falando de produto mesmo, de você jogar tacar um jogo na cara do consumidor e falar, cara, esse jogo é pra você querer comprar o videogame, entende? Pô, temos vários jogos de PlayStation 5 que eu achei legal, mas que não me fez. Por exemplo, o Homem-Aranha no PlayStation 4 foi um jogo que eu quis jogar bastante. Joguei, comprei, tudo mais, mas o Homem-Aranha 2, eu vi o trailer, achei muito legal. A questão da dinâmica de você mudar de um personagem para outro também, tudo mais. Só que não foi também aquela coisa que me fez, putz, eu preciso comprar um console para jogar esse jogo, entende? Então, tem isso. Eu não sei quanto a vocês, não sei o que vocês acham com essa questão, não sei se sentem a mesma coisa. Vocês que já têm PlayStation 5, se vocês se arrependeram em parte, se vocês gostam do console. Então, eu quero que vocês comentem aí, eu quero que vocês mostrem pra mim se eu estou certo, se eu estou errado, ou se apenas é uma ideia louca da minha cabeça. Mas é que eu sinto isso, sabe? Eu não vejo pagando 3 mil e pouco pra comprar um console novo. E outra coisa também que eu ia falar é a questão dos jogos. Por mais que os jogos estejam bonitos no PlayStation 5, às vezes eu acho que é quase a mesma coisa do PlayStation 4, mudando algumas coisinhas ali de textura, de sombra, mas eu acho que é quase a mesma coisa. Tem umas que até que dá uma impressão, puxa, acho que esse jogo rodaria no PlayStation 4 se quiser, sabe? O exemplo tá aí, né? O Mortal Kombat 1 saiu para o Switch, e se o Switch rodou, porque o PlayStation 4 não rodaria, né? Então tem muitos jogos aí que a gente não tá tendo aquele boom de diferença, né? Claro que a gente tem a diferença que não são muito visíveis, que nem o SSD, que ajuda pra caramba na dinâmica, mas os jogos em si, visualmente, já não estão tão diferentes do PlayStation 4 e PlayStation 5. Então talvez seja esse um outro aspecto também de eu não sentir tão empolgado em migrar, entende? Porque é muito parecido ainda, sabe? Tirando algumas coisas, alguns efeitos e tudo mais, é que alguns jogos rodam a mais de 30 FPS e tudo mais, que nem, você pega vamos botar um jogo que saiu pro PlayStation 4
sai o PlayStation 5 também, a versão dele otimizada, né? E vai rodar melhor, claro, né? Vai ter uns efeitos a mais, vai ter uma colada de sombra, vai ter tudo isso, papapá. Só que, o meu PlayStation roda, entendeu? E não roda feio não, roda bonito. Então, pra que eu vou migrar ainda, sabe? Então tem isso. E a indústria do videogame que ela faz, a Sony, a Microsoft, que ela faz? No lugar dela simplesmente falar assim, vamos ver o que podemos fazer para melhorar isso. Eu acho que ela simplesmente vai lá e fala assim, não, encerra o PlayStation 4, encerra ele, acaba com ele, não vamos lançar mais jogos com frequência para as pessoas sentir forçado a ter um PlayStation 5, sabe? Então eu sinto isso também. Então, no final das contas, não me vejo ainda nessa geração atual. Então, pessoal, para finalizar, é isso. É isso que eu queria dizer um pouco, queria desabafar um pouco também sobre essa questão também dos jogos, dos consoles. E eu queria dizer a vocês que, tipo, se eu comprar um PlayStation 5, vai ser mais pela questão do vídeo. Porque eu quero trazer muito conteúdo de videogame aqui pro nosso canal, canal do podcast. Mas eu não vejo, comprando ele simplesmente só para jogar, entende? Eu vejo muita gente hoje em dia em redes sociais, TikTok e tudo mais, mostrando que tem um PlayStation 5 legal, da hora, acho legal pra caramba, mas eu mesmo não me vejo ainda nisso. Se vocês também sentem isso, se vocês também têm essa linha de pensamento, comenta aí. Se vocês também não têm, discordam do que eu falei, de tudo que eu disse, também comenta aí. Tá, beleza? E pra finalizar, vamos falar o seguinte, deixar um recadinho aqui. Terça-feira que vem a minha esposa vai estar fazendo react normal, vai ter vídeo de react. Que aconteceu o seguinte, o react que a minha esposa tá fazendo deu ruim, porque o YouTube simplesmente bloqueou os vídeos por causa de direitos autorais. Mas a gente tá trabalhando nisso e na terça-feira que vem vai ter vídeo, beleza? De react. Segunda-feira também que vem o Bruno vai estar de volta, falando sobre livros, falando sobre histórias fantásticas. Na quarta-feira vai ter o podcast, beleza? Vai ter o podcast, vai lá, dá aquela força pra gente. E na quinta-feira estarei de volta com gameplay, tá, pessoal? O gameplay vai estar fresquinho. E também temos vídeos sábado e domingo também, ok? Então, fechou. E antes de fechar, sexta-feira vai ter plot livre, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Esse foi um vidinho curto, só pra gente conversar um pouquinho. Pode deixar que vai ter conteúdos diários pra vocês, tá ok? Fechou? É nóis. Fique com Deus. Tudo de bom pra vocês e até mais.